Hello, English students. Welcome to your English class number 21. You are on the basic level. All right, open your PowerPoints and go to slide number 2, where we gonna see shapes. Ok, muito bem, estamos aqui no slide número 2, onde nós temos aqui formas, né? Algumas formas que em inglês é shapes. Muito bem, nós temos 6 aqui, a última eu nem sei se pode contar muito, mas ela tá aqui para servir também de vocabulário para vocês. Muito bem, nós temos aqui o primeiro que é um círculo, né, que se fala circle. Eu coloquei também o redondo, round. Se vocês quiserem explicar que alguma coisa é em círculo, né, aí você pode dizer que é redonda e aí você usa a palavra round. Mas o nome da forma é circle, tá, que é círculo. Aí o quadrado é square, triângulo é triangle, retângulo é rectangle, hexágono é hexagon. E o último, né, que é a seta, que é arrow. Então nós temos circle, square, triangle, rectangle, hexagon e arrow. Alright? Muito bem, esse é bem facinho, né? Só um pequeno vocabulário sobre as formas, né? In English. Muito bem, aí nós temos aqui um outro vocabulário muito interessante sobre refeições. Então, nós temos aqui 4 horários de refeições. E, na verdade, 5, né? Porque o lunch e dinner a gente colocou os mesmos itens. Nós temos o breakfast, né? Que é café da manhã. Nós temos lunch and dinner, que é almoço e jantar. Nós temos o snack, que seria um lanchinho. E nós temos supper, que muitas vezes é falado como um sinônimo de dinner, né, de jantar. Mas normalmente quando se fala de supper, você está falando de uma refeição leve, feita mais para o final do dia. Aquela refeição mais à noite, sabe? Quando você tá perto de dormir, que aí você come uma coisinha mais leve, aí você chama de supper, ok? Que é traduzido como ceia. Muito bem. Então aqui tem um café da manhã muito baseado no café da manhã brasileiro. Eu coloquei algumas coisas que você vai encontrar no café da manhã americano, mas basicamente é o café da manhã brasileiro. No café da manhã americano você pode acrescentar o bacon, né, que eles comem, o sausage, que é a salsicha. Você também pode acrescentar waffles, que é muito comum. E acho que é isso, né? O manteiga de amendoim também é muito comum lá, que é o peanut butter. Então essas são as coisas que eles têm lá, né, no café da manhã deles, que é muito tradicional, e o nosso aqui é um pouquinho diferente. O almoço e jantar no Brasil também é diferente. Bom, nos Estados Unidos eles costumam ter uma refeição muito simples, muito leve na hora do almoço e ter aquela grande refeição na hora do jantar, que é um horário que está todo mundo em casa, que a família se reúne e aí você pode comer bem. Então, é essa a diferença. Normalmente aqui no Brasil a gente tem um almoço mais reforçado. Lá nos Estados Unidos não, eles enfatizam o jantar, né? O jantar é a principal refeição deles. Não fica uma coisa tão pesada pro final do dia, porque um americano comum, ele normalmente vai jantar por volta das 6 da tarde, então eles jantam cedo. Então eles podem comer uma coisa mais pesada que não vai impedi-los de dormir, né? Então só umas curiosidades aqui para vocês entenderem a diferença. Então o almoço deles vai ser muito sanduíche, pizza, salada, qualquer coisa leve, qualquer coisa rápida que eles consigam fazer. E o jantar, que aí sim vai ter uma carne, né, um frango, um peixe, uma coisa mais elaborada. Lógico que eles não comem arroz e feijão como nós, né? Arroz é mais comum do que feijão, mas também não é utilizado. Normalmente o alimento ele vai vir acompanhado de legumes, de salada, de batata, purê de batata, algo assim. Tá? Sempre vem com alguns legumes, umas coisas desse tipo, não arroz e feijão como nós estamos acostumados aqui. Muito bem, então vamos ver aqui os itens, né? Os itens que nós temos para o café da manhã é bread, né, que é pão. Cereal se escreve igual, mas em inglês se fala cereal. Aí vamos para a torrada, que é toast, bolo é cake.
Ovos mexidos e scrambled eggs. Ovo frito é fried egg. Ovo cozido é boiled egg. Queijo é cheese. Presunto é ham. Peito de peru é turkey breast. Geleia é jam. Manteiga é butter. Café é coffee. Lembra de estender o i, né? Coffee. Leite é milk. Suco é juice. Chá é tea. Coconut water é água de coco. Alguns lugares você podem até ouvir falar coconut juice, mas o comum é coconut water. Fruits e honey, né? Fruits são frutas e honey, mel. Muito bem. Aí aqui nós vamos pro lunch and dinner. Antes de eu ir pro lunch and dinner, eu vou falar só em inglês agora, tá? Pra ficar um pouco mais rápido. E falar, se você for especificar o tipo de geleia, o tipo de suco, lembra que sempre vem o tipo na frente e depois você diz se é geleia ou se é suco. Por exemplo, geleia de morango, a gente vai falar strawberry jam, né? Sempre do que é feita, né, a qualidade dela e depois o que ela é. Então, suco de laranja seria orange juice, então juice vem por último. E assim com todas as outras coisas, tá bom? Muito bem, seguindo aqui, vamos pro lunch and dinner. Nós temos rice, beans, beef, mashed potatoes, roasted chicken, grilled fish, vegetables, pasta, lasanha, meatballs, risotto, barbecue, sausage e ramen noodles, ok? Muito bem, aqui eu coloquei roasted chicken e grilled fish, mas pode ser roasted fish, grilled chicken, né? Então é só para vocês terem uma ideia que grelhado é grilled e assado é roasted. Alright? Nós também temos o fried. Igual ali em cima vocês viram o ovo frito? Então frito é fried. Muito bem, vamos agora por snacks, né? Que é quando normalmente é aquele lanchinho da tarde, quando você tá com fome antes de sair a janta. Então você apela para um snack. Então tem alguns snacks que são saudáveis e são mais leves e outros já mais pesados. Por exemplo, para alguém, uma pizza pode ser um snack. Ah, tem um pedaço de pizza, vou comer. Snack. Mas normalmente a gente pode falar que snack é cereal bar, né? Uma barra de cereal. Grilled cheese, né, que é queijo branco grelhado. Grilled white cheese, né? Chips são batatas chips, aquelas de pacotinho mesmo. E aí eu coloquei pizza também. Mas pode ser também um sandwich, algo do tipo, tá? Muito bem, é supper, como eu falei pra vocês, uma coisa mais leve, né? Uma salada, uma sopa. Então a gente tem uns itens aqui. Então nós temos o primeiro aqui que é soup. Depois nós temos sopa cremosa, sabe aquele creme? Então a gente chama de cream soup. Broth é caldo, né? Que é só como se fosse só a água da sopa, né? Uma sopa aguada, que é o broth, que é o caldo. Sandwich, né? Sanduíche e salada, que é salad, né? Muito simples. Very good. Indo pro slide number 4. Slide number 4, items used for meals. Então, itens utilizados para refeições, né? Muito bem. Então, nós temos aqui garfo, que é fork, colher é spoon, faca é knife, né? Lembrando que não pronuncia o K quando ele tá junto com o N, então fica knife. Prato é plate, guardanapo napkin, bandeja tray, canudo straw, jarra é jar, garrafa é bottle, copo ou taça, os dois são chamados de glass, xícara é cup, toalha de mesa table towel, então você não fala o E, né, como se fosse do W direto pro L, table towel. Jogo americano é table mats, abridor de lata é can opener e abridor de garrafa é bottle opener, ok? Abridor de garrafa, aqueles que você abre garrafa de cerveja, né? Esse que você chama de bottle opener. Very good. Seguindo em frente, going to slide number 5, nós temos um diálogo, que é uma reunião de família num jantar.
Então, nós temos vários personagens aqui, mas a personagem principal é a Rose. Então, quando a gente for interagir na aula, uma pessoa só vai falar Rose e a outra pessoa vai falar todos os outros personagens, ok? Então, vamos lá. Como já fiz das outras vezes, eu não vou falar o nome dos personagens, eu só vou seguir falando direto e vocês vão acompanhando a história daí, perfeito? Vamos lá. Então, começamos aqui, Dialogue, a family dinner. Alicia, can you help me to set the table for dinner? Yes, Mom. How many people are coming over? Just Grandma and Grandpa. Okay, so I have to set a table for 6 people. Yes, and ask your brother to get some soda from the soda at the pantry and put them in the freezer. Don't Grandma and Grandpa drink wine? Yes, the bottles of wine are in the fridge. They're here. Okay, everybody go wash your hands and take a seat. The dinner will be served in 5 minutes. What do we have for dinner? We have turkey, gratin potatoes, steamed vegetables, and some homemade bread. So, continuation on slide number 6. It smells good. I'm hungry. I hope it tastes good. Can you open the wine for me, please, Dad? Of course. Can I help you with anything, honey? Oh, yes, Sean. Can you take the turkey from the oven and bring it to the table? That's it? Yes. Come on, everybody. Take your seat. Let's say our prayers. Thank you, God, for this delicious meal and for our beautiful family. Bless our food. Amen. Amen. Let's eat. The food is delicious. Would you like some more, Dad? No, I'm stuffed. I'm done too. So it's time for dessert. Ok, então um diálogo, né, bem simples assim, da família conversando sobre sentar à mesa, fazer uma oração, eles falaram sobre o que eles vão comer, então é bem interessante, tem várias palavras novas e a tradução já tá do lado no final da frase para facilitar para vocês. Muito bem, seguindo aqui, nós vamos para o slide number 7. Slide number 7, adjectives, ok? Muito bem, nós já aprendemos alguns adjetivos mais simples lá nas primeiras aulas, né? Agora nós vamos aprender alguns outros adjetivos um pouco mais diferentes, né? Um pouco mais desenvolvidos e por aí vai. Depois a gente vai aprender mais e mais, mas aí a gente já tem uma lista bem grande para aprender aqui hoje, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nessa lista. Eu vou falar só em inglês, tá bom? A tradução tá aí do lado, vocês acompanhem para vocês também poderem aprender e memorizar, tá? Vamos lá. Então eu vou tentar falar devagar para vocês terem tempo de repetir aí, ok? Muito bem, então nós começamos aqui com ambitious. Ambitious. Angry. Anxious. Eager, bold, brave, confused, clumsy, concerned, cute, dazzling, down to earth, dreamer, educated, embarrassed, fancy, grumpy, hard worker, hungry, intimidating, kind, mature, mentally ill. Então, talvez não dê para perceber, mas é um I e 2 L's, tá? Mentally ill. Esse I é I-L-L. Naive,
polite, poor, repulsive, rich, rude, scary, silly, strong, stupid, sweet, thirsty, tough, worried, ok? Muito bem. Very good. Então, aí tem uma lista bem grande para vocês aprenderem todas essas palavras novas, todos esses adjetivos. Nós vamos conversar sobre eles na aula. Slide number 8, finally, we have the new verbs. Dois verbos bem interessantes. Um se chama to think e o outro é to wonder, né? Os dois podem ser parecidos, às vezes os dois vão ter a tradução de pensar, mas o think, né, que a gente fala com a língua no meio dos dentes, think significa pensar. Wonder é pensar no sentido de sonhar, imaginar. Então, não é pensar de usar o cérebro e exercitar. É uma coisa de você ficar viajando, imaginando. Então, a gente usa wonder. Muito bem. Aí nós temos aqui mais detalhes, né, dos verbos. O verbo to think, que significa pensar, como eu já falei, ele é um verbo irregular. No passado, ele fica thought, ok? Então, a língua no meio dos dentes também, thought. Exemplo numa frase. I thought about you yesterday. Eu pensei em você ontem, ok? Pensei em você ontem. Observação. Pensar em é sempre think about, não é think in. Sempre think about. Think about you, think about something, think about the world. Então, pensar em é think about, ok? Muito bem, agora vamos para o wonder. Wonder já é um verbo regular. Então, no passado, ele acrescenta o ed, então fica wondered, né? Na hora de pronunciar, a gente não pronuncia o e, lembra? Fica bem bonitinho a gente falar wondered. Então, significa assim, pensar, mas no sentido de imaginar. Muito bem, olha o exemplo que a gente tem aqui. I wonder when this is going to end. Eu fico pensando quando isso vai acabar. Então, eu acho que é uma maneira muito interessante de você saber quando usar. Se você quer falar assim, eu fico pensando, eu fico imaginando, você vai usar I wonder, ok? Então, não é a tradução ao pé da letra, não é a tradução literal, mas é o sentido da palavra, ok? Então, vocês vão ver que eu fico pensando é um verbo no gerúndio, mas o wonder não tá no gerúndio. Então, só para fazer sentido e caber na tradução. Se vocês quiserem colocar o wonder no gerúndio em alguma situação que vocês precisarem, vai usar também. Mas, nessa situação, é só para caber melhor na tradução. Ok. Muito bem. Esse foi o slide número 8. E o último slide é o slide número 9. Desesperador, que é um vocabulário enorme. O vídeo que vocês vão assistir, ele tem 8 minutos. Então, por isso que ele tem esse monte de palavras novas. Fala sobre algumas coisas referente a café da manhã também, que vocês viram hoje no exercício de vocês. Mas também vai fazer vocês lembrarem dos frequent adverbs. Lembra? Sempre, às vezes, nunca, rarely. Então, vocês vão lembrar muito desses termos lá nesse vídeo. Então, assistam, se divirtam e nos vemos na aula. Tchau, tchau, galera!